A chegada de Shadow no universo de Sonic é um dos momentos mais esperados pelos fãs, pois ele é um dos antagonistas e rivais de Sonic mais icônicos desse universo. No entanto, Shadow não é só um experimento com habilidades similares à de Sonic, mas também pode se transformar em Super Shadow, uma versão de si mesmo que poderia destruir a própria existência. Os experimentos do Professor Robotnik no projeto Shadow vão mais além da busca pela imortalidade ou da cura para uma doença de uma menina. O desequilíbrio causado por esse projeto poderia causar caos inimagináveis, colocando em perigo não só a Terra, mas todas as dimensões que dependem dessa energia antiga e misteriosa. As decisões de Robotnik ao abrir essa porta proibida não só colocaram em risco sua própria existência, mas a de todo o universo. Nesse vídeo nós falaremos de Super Shadow, uma versão muito mais obscura e poderosa desse personagem, e como poderia superar Sonic, agora que as portas para a energia do caos foram abertas. E até que ponto ele estaria disposto a chegar por vingança. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. E para entender como o Super Shadow poderia vencer Sonic, primeiro devemos explicar exatamente o que é o Shadow e como se diferencia da sua versão evoluída. Ainda que o universo de Sonic esteja focado na história do Ouriço Azul, a verdade é que o eixo dessa história é a família de Robotnik, sendo Gerald Robotnik a base da investigação das Esmeraldas do Caos. O governo convenceu esse cientista a realizar uma investigação em busca da imortalidade. Gerald era um dos cientistas mais queridos do mundo, porém sua neta acabou sendo diagnosticada com uma terrível doença, e Gerald desejava curá-la. O projeto Shadow foi a esperança que Gerald Robotnik teve para salvar sua neta. Começou a fazer investigações e replicou não só o poder das Esmeraldas do Caos, mas também criou diferentes seres com o DNA de antigos extraterrestres. Shadow é o resultado dos experimentos da pessoa mais inteligente que existe na história da humanidade. Por outro lado, Sonic foi criado pela Long Claw, mas sabemos que, obviamente, ela não é sua mãe, mas sim uma protetora das Esmeraldas do Caos. Aparentemente, Sonic tem uma origem similar à de Shadow, sendo resultado de um experimento e depois se tornando o filho adotivo dos protetores das Esmeraldas do Caos. Quem sabe nesse filme seja revelado que ambos são resultados do mesmo experimento. No filme, a origem de Sonic poderia ser também o Projeto Shadow, algo que seria um plot da história que surpreenderia a todos os fãs. No entanto, isso abre a possibilidade de que vejamos rastros similares ao que vimos de Sonic em Shadow, assim como uma versão alternativa de Super Sonic, o Super Shadow. E não é algo absurdo de se imaginar isso, já que o Super Shadow existe nos games. Quando Shadow consegue reunir as 7 Esmeraldas do Caos, se torna Super Shadow, onde pode acender uma energia ilimitada no universo, onde é capaz de controlar o espaço-tempo. Para vocês terem ideia, Super Shadow possui um nível de velocidade absurdo, podendo se mover em velocidades próximas à da luz, igualando ao Super Sonic. Além de poder voar sem a necessidade de nenhum dispositivo, praticamente nada pode atingi-lo, já que se torna um ser quase invulnerável. Seus poderes de caos também são absurdamente potentes. Ele pode usar o controle do caos para fazer coisas incríveis, como teletransportar objetos gigantescos ou congelar o tempo. Sem dúvidas, ele se torna muito mais poderoso, capaz de causar danos massivos. Ao se tornar Super Shadow, ele se torna uma força quase imparável. Em Sonic 2 vimos Super Sonic, e é possível que ele tente essa transformação para vencer Shadow, pois de início Shadow já seria muito poderoso. Mas é possível que Shadow também se transforme em Super Shadow e vença Sonic. Seria a primeira vez que Sonic experimentaria a derrota por um rival muito mais poderoso que ele, utilizando habilidades similares. Afinal, será que veremos a derrota de Sonic em Sonic 3? Bom, de início, eu acredito que veremos uma luta entre Sonic e Shadow. É possível que Super Shadow vença com facilidade a Sonic, mas acho que aparecerá uma ameaça maior no universo, ou seja, é possível também que o planeta Terra no final do filme esteja em perigo. E sem dúvidas, ao ver um Shadow se transformando utilizando as Esmeraldas do Caos, Sonic com certeza vai ficar bolado, já que ele sempre pensou que era especial, mas talvez só é o resultado de um experimento.
Agora, eu acredito que o filme focará mais em Shadow do que na origem de Sonic. Durante o projeto Shadow, Maria, a neta de Gerald Robotnik, costumava falar com Shadow sobre o mundo. Ela pedia que ele se tornasse um protetor dos humanos, porém, os humanos atacaram as instalações onde estava Shadow, e ele esqueceu suas promessas a Maria. Quando Shadow despertou, automaticamente ele desejava vingança. Porém, acredito que no meio da história do filme, ele lembrará das palavras de Maria e se tornará um herói. E acho que é aqui que veremos a união de Super Shadow e Super Sonic, assim como aconteceu no Sonic Adventure. Creio que ambos os personagens irão se unir-se para salvar o mundo da destruição que se aproxima. Agora, caso seja revelado que tanto Sonic como Shadow são resultados de um experimento de Gerald Robotnik, nos ficará a pergunta de qual é a origem desse experimento. E como esses experimentos vão atrair forças antigas de outras dimensões, colocando em risco o planeta. Bom, sabemos que na série animada e nos jogos, Sonic não é irmão de Shadow, mas temos que lembrar que esse filme possui seu próprio universo. As viagens no tempo e as mudanças na realidade causadas pelas Esmeraldas do Caos tornam o canon de Sonic algo complicado. Agora, se está sendo criado um universo alternativo de filmes de Sonic, é mais provável que sigam formatos similares aos filmes da Marvel, onde se focam mais em temas de família e em vilões de outras dimensões. Por isso, uma revelação que Sonic realmente é resultado do mesmo experimento de Shadow e que Super Shadow possa vencer facilmente Sonic são coisas que podem acontecer nesse filme, viu? Bom, mas agora eu quero saber a sua opinião. O que acha de tudo isso? Acredita que veremos o Super Shadow em Sonic 3? Acredita que no final do filme acontecerá uma aliança entre Sonic e Shadow para salvar o mundo, assim como Sonic Adventure? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber o que vocês acham. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!